bom dia! O Sinteste-RN segue um cronograma desde abril com assembleias e paralisações contra os ataques do governo federal ao serviço público. Nesta última quinta-feira, foi deflagrada a greve dos técnico-administrativos da UFRN por tempo indeterminado e no Brasil, mais de 26 universidades já aderiram ao movimento. E para começar o nosso programa de hoje, vamos acompanhar uma matéria de Miriam Russelli que fala exatamente sobre a deflagração da greve. Acompanhe. Na manhã desta quinta-feira, 27 de outubro, foi declarada oficialmente a greve dos servidores da UFRN e UFESA. O coordenador de comunicação do Sinteste-RN, Tiago Linca, irá nos dizer os próximos passos da categoria. A gente vai definir exatamente essa agenda, o calendário da greve. Então, o primeiro passo é a formação do comando local de greve, que a gente vai formar aqui hoje. E aí o comando vai se reunir no sindicato. E ele é aberto, vale destacar que é aberto, todo servidor da base pode participar do comando. E aí é exatamente o comando local de greve que vai dar os encaminhamentos da greve, as ações, os piquetes, enfim, todos os passos adiante, quem vai dar é o comando local de greve. Tudo isso os servidores poderão acompanhar por onde? Todos os passos do comando local de greve, todas as decisões, elas são sempre divulgadas no nosso site, sinteste-rn.org.br e também no Facebook e no Twitter. Então todas as informações mais atuais a gente coloca nos nossos meios de comunicação. E um outro caminho também, você pode ligar para o sindicato, que a gente está lá pronto para atender vocês e exatamente dizer esses encaminhamentos da greve. A categoria já tem seguido um histórico de paralisações contra a PEC 241, o PL 257, a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio, a lei da mordaça, dentre outras medidas do governo. E para conversar comigo sobre os motivos dessa greve, nós convidamos Ivanilda Reis, que é diretora da FASUBRA, e Manuel Euflazino, que é coordenador geral do Sinteste-RN. É com eles que eu converso agora. Bom dia aos dois. Bom dia. E, gente, vamos debater tudo isso. Eu acho que tem muitos, acredito que tem muitos interessados nessa questão da greve, não só os estudantes, como servidores públicos. Então, Ivanilda, como a FASUBRA tem orientado, aí a sua base diante desses ataques ao serviço público, em especial na área da educação, que tem muita coisa envolvida aí, pessoas querendo se formar, tudo mais, e tem aí essa paralisação. É bom explicar o que está acontecendo, A gente está vivendo um momento muito importante na conjuntura para a organização do movimento, para as greves, os atos estão acontecendo, as ocupações nas escolas, e a posição da FASUBRA é seguir o que determinou a base. Sim. Nós fizemos uma consulta na semana passada às bases sobre a data de deflagração dessa greve, porque a princípio nós estávamos na construção para a greve geral, e a FASUBRA fazia parte dessa construção, tanto assim que nós aprovamos na plenária estado de greve. E rumo a essa greve geral. E aí essa consulta às bases determinou a maioria que a greve começaria no dia 24. Sendo assim, a partir desse momento, Sim, nós orientamos toda a base a construir uma forte greve em todo o país. Então as greves estão acontecendo, as entidades que ainda não deflagraram a greve estarão com certeza deflagrando essa semana. Sim. E a posição da FASUBRA é que as assembleias, todas pelo país inteiro, deflagrem a greve com a pauta que a gente construiu na última plenária. Sim. Semana passada, Flazina, a gente comentou aqui como é que seriam essas movimentações, a organização dessas movimentações para que essas paralisações começassem a acontecer, E como é que se deu, assim, no caso, esse histórico, para que a greve realmente, de fato, pudesse começar? Tá, assim, como ela já colocou, atendendo ao encaminhamento também da nossa federação e onde liberação da nossa luta plenária, a plenária é onde reúne toda a representação das universidades e ela geralmente acontece em Brasília, é onde está sediada a nossa federação, essa orientação de que nós conversássemos com a base e nós, diretores dos sindicatos, tomássemos esse processo de orientação das bases, repassasse para a FASUBRA no que as bases determinaram, ou encaminhava, ou pensava em fazer naquele momento. Sim. E nós sentimos no conjunto dos trabalhadores o desejo, nesse momento, de estar realmente construindo essa luta, e aí a arma que a gente sempre utiliza para a luta nesse momento é a greve, e é onde tem conseguido melhores resultados.
ou é a única que a gente tem nesse momento para dar uma resposta aos ataques que o governo está colocando para a classe trabalhadora. E aí combinou que na última segunda-feira, dia 24, já algumas universidades já tinham definido pela greve naquele dia, mas a nossa Assembleia foi dia 24 e definiu, cumprindo prazos legais de 72 horas para comunicar a instituição. E é importante a gente colocar, né, porque tem muitas pessoas atentas a tudo que está acontecendo e tudo mais, mas é importante quem está em casa saber, de fato, eu vou perguntar para Ivanildo, quais são os motivos da greve, efetivamente? Então, a gente tem no momento uma grande discussão no país, que é o debate colocado no Congresso da PEC 241. Sim. Essa PEC, ela acaba com o serviço público. A gente está chamando de fim, né, a PEC do fim do mundo, que ela representa exatamente isso, é o fim do serviço público, porque hoje a gente já tem uma realidade de grande sucateamento dentro do serviço público. As universidades hoje, para se manter como universidade de excelência, tem uma grande dificuldade, porque o orçamento já foi reduzido. A saúde é o caos que todo mundo acompanha pela mídia, mesmo o governo dizendo que isso não vai ser afetado, nem a educação, nem a saúde? Na verdade, quando a gente analisa e avalia a PEC, nós fizemos isso antes de deflagrar a greve, todas as universidades foram orientadas nos seus sindicatos em promover debate e entender o que significava a PEC. Isso de verdade está colocado no projeto, né? Está colocado porque se a gente hoje já tem um orçamento reduzido e a proposta é que esse repasse seja congelado, então não seja corrigido, né, pela infração, ele seja colocado de maneira congelada de 20 anos, e está colocado lá para a saúde e educação do conjunto dos servidores, né, o conjunto do serviço público. Então, por mais que o governo use a mídia ou use as maneiras de dizer que é para salvar o país e que o serviço público não vai ser atingido, a realidade não é essa, e nós procuramos entender e analisar o que está colocado na PEC. Então, é por isso que tem um levante muito grande no país, né? Porque a realidade coloca essa PEC da destruição do serviço público, sim, e a educação e a saúde principalmente. Também, né? O Flauzino, pegando esse gancho aí do que a Ivanilda falou, essa primeira aprovação aí da PEC 241 foi a gota d'água? Olha, no primeiro turno, inclusive, foi a gota d'água para que os trabalhadores sentissem a necessidade de reaviver a luta, porque quando nós terminamos a última greve, o ano passado, foi uma greve longa, 4 meses e 5 dias, por aí assim, e lógico, construímos um acordo com o governo. Desse acordo, o governo só cumpriu a parte salarial. A outra parte que estava composto no nosso acordo, o governo até agora não encaminhou nada. Inclusive, a direção da FASUBRA já teve uma conversa com a nova equipe do governo, esse governo interino que está aí, ou esse governo ilegítimo, vamos dizer assim, que na realidade é ilegítimo, e eles reconheceram que realmente a pauta não tinha sido cumprida. Pediram um prazo de 30 dias, que culminou no dia 21, e eles também não deram resposta. Então, os trabalhadores sentiram que, nesse momento, há necessidade, sim, de fazermos um novo levante, de fazermos uma nova mobilização e mostrarmos para o governo que, na realidade, não vão ficar parados, vendo ele colocar esse desastre que é a PEC 241. Então, ele quer economizar, tirar do pouco que tem hoje do investimento na saúde, na educação e dos salários dos trabalhadores, para pagar o juro da dívida, que a gente faz uma avaliação mais aprofundada e nota que todo encaminha só para esse processo de pagamento da dívida, não tem outro processo. Ivanilda, e rapidamente, só para a gente encerrar esse bloco, a gente pode continuar, obviamente, esse debate no segundo bloco. Agora que a PEC foi para o Senado, como é que a FASUBRA vai se posicionar? Nós continuamos intensificando a luta, né? Porque não estamos perdidos, né? A luta não foi perdida ainda. Sim. Ainda tem a fase exatamente essa de ir para o Senado. Então, a mobilização vai ser nas bases e em Brasília. Já estamos organizando para um grande chamado para a caravana em Brasília. Tem acontecido várias atividades pelo país, né? A orientação da FASUBRA é essa, e que a gente reúna todos esses trabalhadores, não só das universidades, né? Porque a nossa greve ela é um
impulsionador para as outras greves, inclusive do conjunto dos servidores, e que a gente vá para Brasília fazer um enfrentamento. Nós não estamos dando como perdido a votação por essas primeiras votações, né? A gente acredita que é possível barrar com um enfrentamento aí, com a unidade de todos os trabalhadores desse país. E é preciso barrar isso. É uma luta nossa que não é só pela nossa carreira ou só pela questão salarial. É uma luta maior, é uma luta pela defesa do serviço público. É isso, paralisações acontecendo e no segundo bloco a gente vai continuar falando sobre essas greves e tudo que está acontecendo aí. Fica aí 30 segundinhos, no segundo bloco a gente volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os motivos das greves dos servidores públicos nas universidades federais, com a presença de Ivanilda Reis, que é diretora da FASUBRA, e com o Manuel Euflauzino, que é coordenador geral do Sinteste RN. A gente vai continuar aqui o nosso debate. E para Ivanilda, todas as categorias do serviço público estão unidas nisso ou ainda está havendo um impasse de opiniões, alguma coisa do tipo? Não, a gente tem uma plena unidade na necessidade de fazer a luta contra a PEC, né? Contra a PEC 241 e não só a PEC, né? A gente tem todos os projetos, tem reforma da Previdência, que também fazem parte das nossas discussões. Então, esse é um total acordo em todas as centrais, todos os segmentos do serviço público tem esse acordo, essa unidade. O que tem de diferente nisso é o compasso da mobilização para a greve. Então, hoje a gente não tem ainda o conjunto dos servidores pronto para uma greve. E aí nós deflagramos a greve com esse objetivo, de seguir construindo uma greve geral, que é uma necessidade para enfrentar esses projetos. E, sendo assim, as centrais fizeram reuniões e tiraram o dia 11 e 25 de novembro como dias nacionais de luta e greve geral. Então, a gente tem esses 2 dias, que é um reflexo aí que vai apontar para a greve geral. Então, tem mobilização, tem unidade na pauta, mas ainda sem momentos diferentes de construção dessa greve. Então, essas datas que a gente tira em conjunto, ela tem essa importância, né, de trazer os trabalhadores para o mesmo dia, para uma mesma mobilização e fazer aí, a nível nacional essa organização rumo à greve geral. Porque nosso objetivo ao deflagrar essa greve é de uma greve geral. Porque nós sabemos a dificuldade que é só a FASUBRA enfrentar um governo com esses projetos ou até com a pressão que faz o governo aos movimentos. Né? Essa realidade que a gente está colocada no momento. Então, o nosso objetivo é que essa greve da FASUBRA sirva para essa tarefa. O pontapé inicial. Exatamente, de construção da greve geral. E para isso nós estamos fazendo todo o diálogo com as outras entidades. Então, estão acontecendo em Brasília reuniões com os servidores da educação, então o ANDE, Sinasef, a gente tem reunido, e o conjunto dos servidores, que a gente tem um Fórum Nacional de Servidores Públicos Federais, que a gente tem feito constantemente reuniões e atividades conjuntas. Euflauzino, vamos num ponto importante agora para quem está em casa, assistindo o jornal, assistindo várias coisas e está tentando entender todo esse contexto das coisas que estão acontecendo, né? Como ficam os serviços essenciais numa paralisação geral, né? Todos os serviços podem parar? Como é que fica o cidadão, né, no seu dia a dia, por exemplo? Não, na verdade, o essencial já está colocado, é essencial. Então, a direção do sindicato tem que ter responsabilidade de trabalhar cada caso específico no seu momento. Só para coincidência do momento, agora pela manhã, já recebi telefonema de setores que colocam, olha, aqui no meu setor é essencial e os trabalhadores estão falando que vão parar todos. Entendi. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer reunião no setor, vamos conversar com o trabalhador, entendendo que ele tem o direito de fazer a greve, entendendo que é importante construir ali, naquele setor, vou chamar um tipo de uma escala ou um processo onde todos participem da greve e como todos contribuam com o serviço, sendo essencial. O serviço não sendo essencial, então, é obrigação, faço o chamado para que os companheiros todos façam adesão à greve. A importância, né? Agora, onde tiver um serviço essencial, a direção do sindicato vai ter que ir até lá, construir, junto com todos os trabalhadores e a gestão daquele setor, um processo desses trabalhadores fazer adesão à greve. Porque eles também têm direito de fazer a greve. Agora, também, entendendo como serviço essencial, que a população precisa desse serviço, aí como fazer essa greve, a gente vai ter que trabalhar isso em conjunto, o sindicato, a administração do setor e os trabalhadores daquele setor, para todos consigam participar efetivamente do processo. Ivanilda, e começou a greve, né?
Sim. se iniciou, deu-se esse pontapé aí para que as coisas comecem a acontecer. Então, agora, como a FASUBRA vai se posicionar junto ao governo federal? Sim, como o Franzino falou, a gente tem também nessa pauta o descumprimento do acordo. Sim. Então, a gente já vinha colocando, assim com a mudança de governo, a necessidade da gente sentar e discutir com o governo o não cumprimento do acordo. O governo não cumpriu a parte do acordo que fala da carreira, né? Que traz especificamente a discussão da carreira. A nossa carreira simplesmente parou, a negociação não aconteceu. E aí tem a lei, a nossa carreira determina a negociação com o governo desde o início, desde 2005, e isso não aconteceu. Então, a gente, na greve, a gente saiu com a pauta, né, que trazia essa discussão, e o governo não cumpriu nenhum prazo, nenhuma discussão. Então, nós temos agora com o governo, nessa greve, a cobrança de cumprimento desse acordo de greve que não foi cumprido. E, junto com isso, todo o enfrentamento que a gente vai fazer junto com os servidores da PEC 241. Sim. Na mesa de negociação que a gente colocar, de maneira alguma a gente vai deixar de colocar a questão, o eixo principal da nossa greve, que é a PEC 241. Sim. Sabemos que é muito difícil discutir isso com o governo uma única categoria, né, porque ela envolve todo o serviço público. Mas a solicitação de reunião, a pressão que a gente vai fazer, as atividades do Comando Nacional de Greve, frente aos ministérios, que a gente sempre constrói essa atividade na greve, ela vai estar sempre pautando a necessidade de discutir com o governo a PEC 241, porque ela atinge diretamente a educação. Né? E aí não dá para não fazer essa discussão se nós estamos dentro da universidade, lutando por universidade pública, gratuita de qualidade. Então, isso tem que obrigatoriamente fazer parte da discussão da mesa de negociação com o governo. Então, são esses eixos que a gente vai estar pautando na nossa greve, cobrando que o governo nos receba para discutir. Entendi. E, Euflauzino, quem pode aderir à greve, né? Quem está em estágio probatório, por exemplo, pode aderir à greve? Pode. Nós temos já, inclusive, um documento com parecer jurídico que permite ou assim, protege o trabalhador, mesmo em estágio probatório, fazer parte da greve. Agora, nós sabemos que alguns, por receio da sua avaliação no final do seu estágio probatório, não fazem adesão à greve. Mas tem uns outros que, de repente, vêm. Inclusive, o reflexo da última greve, o companheiro tinha 6 meses de universidade só, fez a greve com a gente e hoje, inclusive, é diretor do nosso sindicato. Então, assim, legalmente, a gente tem um documento com a assessoria jurídica que protege os trabalhadores em estágio probatório fazer greve. E, fora esse processo, todos devem fazer greve. Todos podem fazer greve. Certo? Todos podem. Agora, isso estou dizendo, aí, voltando ao caso específico do serviço essencial, que a gente vai trabalhar caso a caso, como a questão dos nossos hospitais, né? Tem o UOL, tem a maternidade de Hora Circo, a Ana Bezerra, então, são todos os setores que têm serviço essencial. Então, a gente vai trabalhar especificamente esses setores, ou alguns laboratórios, como o Biociência, que trata da vida animal. Então, a gente vai também estar construindo isso junto. Fora isso, todos os outros trabalhadores têm direito de fazer a greve. É isso. Vamos agora para um breve intervalo e continue daí que o Diálogo Plural volta em 30 segundos. A gente não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural no seu último bloco e conversa sobre os motivos da greve dos servidores nas universidades federais, com a presença de Ivanilda Reis, que é diretora da FASUBRA, e com Manuel Euflauzino, que é coordenador geral do Sinteste-RN. O movimento estudantil também está engajado na luta contra a PEC do teto dos gastos públicos, conforme mostra a matéria de Miriam Russelli. Acompanhe. Desde o dia 24 de outubro, os estudantes da UFRN estão realizando uma ocupação aqui na reitoria. O estudante João irá nos falar o motivo dessa ocupação. A gente fez uma assembleia estudantil que contou com a participação de mais de 1.000 estudantes na semana passada e deliberou o indicativo de greve estudantil e orientou o fortalecimento da ocupação do DEARTE, que ocorreu durante a semana passada, para a gente fazer intervenções na Centec. Essa semana viemos aqui para a reitoria para fortalecer na universidade e nacionalmente a resistência contra a PEC 241, contra a reforma do ensino médio e contra a lei da mordaça, que para nós são as 3 principais medidas que atacam diretamente a educação e, sobretudo, a educação pública no país. Porque muitos estudantes não estão querendo mostrar o rosto, há algum receio de ter alguma represália futuramente?
Nós temos um histórico aqui na universidade de ocupações em que, posteriormente, a reitoria entrou com um processo administrativo contra muitos estudantes, né? Então, dessa vez, a gente está tendo cuidado de evitar expor muito algumas pessoas, né, para que não haja esse tipo de problema. Qual a previsão de mobilizações para os próximos dias? Então, a gente está fazendo uma série de atividades durante o dia, né? A gente faz durante as plenárias da ocupação que ocorrem diariamente. A gente tira o calendário do dia seguinte e tem publicado isso nas páginas do Ocupa UFRN. Então, só procurar na internet, nas redes sociais, a página Ocupa UFRN, que nós estamos publicando diariamente o calendário de mobilizações, né? Nós temos um indicativo de greve de professores e um indicativo de greve estudantil para o dia 11 de novembro, então até lá a gente vai estar realizando diversas atividades. É isso. E, Ivanildo, a gente está vendo que já está acontecendo as ocupações, né, nas escolas e tudo mais. Qual a importância, né, dessas ocupações nas escolas, nos institutos federais, universidades? A ocupação dessas escolas representam a luta, né, contra todos esses projetos. Sim. Os estudantes estão fazendo essas mobilizações contra a PEC 241, mas também contra a reforma do ensino médio que foi imposta pelo governo. Então, determinou uma reforma do ensino médio, sem discutir com os estudantes, sem discutir com a sociedade, né? E aí fazem alteração importante na vida desses estudantes, sem que eles tenham o direito de se expressar. Sim. Então, por isso, essas ocupações. Essas ocupações têm que servir como motivador para que todos nós também nos mobilizemos, vamos para a rua. Tem sido feito vários atos, chamada a população a participar. Então, essas ocupações têm que servir de exemplo para isso. Esses estudantes estão dando um exemplo de que é possível e é necessário resistir. Muitas pessoas devem estar se perguntando, mas são estudantes, são pessoas novas, são adolescentes. Existem pessoas orientando, tipo... o caminho é esse aqui, é uma paralisação, uma ocupação pacífica, vamos fazer de tal forma. Quem é que está realmente, né, ajudando essas pessoas a protestar da forma correta? Na verdade, eles tomaram a iniciativa. Sim. Né? Eles tomaram a iniciativa, ocuparam, e a partir daí, os professores dessas escolas, sindicalistas que participam dos sindicatos que envolvem essas escolas, estamos nos envolvendo, sim. Eu já fiz parte de um debate numa escola que falava exatamente da discussão do que a PEC representava na vida desses estudantes. Sim. Então, fiz parte disso, estou fazendo parte disso, e nós temos chamado todos a participar. Então, tem uma organização, sim, sendo feita dentro das escolas, junto aos estudantes. Nós não estamos impondo uma organização na luta dos estudantes, mas a gente está construindo junto, orientando. Então, não é uma ocupação como quer parecer, às vezes, a mídia, né, de baderna. Não, é uma organização que eles embasada, fizeram, né? Isso, uma ocupação organizada e tem um objetivo de que é defender escolas. Eles não querem destruir as escolas, eles estão protegendo e defendendo aquela escola. Eles querem continuar tendo o direito de estudar naquela escola pública com qualidade. Então, é avaliar, acompanhar, não só ouvir o que coloca na mídia, nas redes sociais, é procurar visitar uma escola dessa ocupada, conversar com esses estudantes. De fato o que está acontecendo. Exatamente. Né? Então, é uma luta importante que tem que servir de exemplo e precisamos apoiar. Muito bom. É preciso realmente entender o que está acontecendo nesse momento para não ter opiniões aí contrárias e nem criar pré-opiniões, né? Flazine, qual é a previsão das mobilizações para os próximos dias? Olha, a dia 31, nós vamos estar instalando o comando de greve local, construindo um calendário de mobilização, colocando em um documento todas as informações necessárias para conhecimento dos nossos trabalhadores e aí sair em cada setor. Sim. Certo? Vamos cobrir o campo central, a área de saúde, que nós chamamos, onde está localizado o hospital universitário, Onofre Lopes, maternidade, a odontologia, e também vamos para o nosso interior. A gente tem Santa Cruz, Currais Novos, Caicó, Santo Antônio, Jundiaí, aqui próximo, Nova Cruz. Então, todos esses campos são ligados à UFRN. E aí, como base nossa também, tem os trabalhadores da UFESA. E aí é um outro campo, mas também da base do Sinteste. E aí vai também fazer essa discussão se a UFESA também vai fazer adesão à greve nesse processo. O encaminhamento é que sim, o encaminhamento do sindicato é que a UFESA também deflague greve e também trabalhe a mobilização dos seus ali no UFESA, como em Angicos, Pau dos Ferros, Caraúbas, onde tem os seus campos avançados.
mas o processo agora vai ser esse, visita nos setores com um documento, com a explicação prática no papel do que significa essa PEC e os outros danos que o governo está causando para os trabalhadores e chamando todo mundo a mobilização para paralisação geral. Ivanildo, e a gente sabe que sempre tem, para todo um efeito desse, né, de greve e tudo mais, para tudo isso tem consequências, né? Existem riscos que estão por vir ou se pode impor com essas greves? Sim, o movimento grevista sempre corre risco, né? A gente tem um país, né, com a democracia, mas é uma democracia muito questionável, né? A gente sofre muitos ataques. Inclusive, na greve passada, nós fomos judicializados. Nossa greve foi judicializada. A gente o Supremo Tribunal determinou que o governo também errou, porque não cumpriu, né? Então, por isso, a gente não foi penalizado. Mas a greve ela foi judicializada e esse risco acontece. E a gente sabe desse risco ainda maior com o governo Temer, né? Um governo da maneira que foi colocado, né? Da maneira que chegou, de forma né? imposta, o governo tem, né? Exatamente. Então, os riscos ainda são maiores. Mas nós estamos conscientes disso, mas nós sabemos que não lutar ou não enfrentar esses riscos, já prevendo o que pode acontecer por medo, é muito pior o resultado do que a gente vai ser penalizado com essa PEC 241. Então, nós sabemos do risco, inclusive nós orientamos os sindicatos, quando o Franzino fala da questão das 72 horas de avisar com antecedência, então a gente faz a comunicação, as reitorias. A FASUBRA tem uma orientação o tempo todo com o jurídico, então o governo foi comunicado da deflagração da greve, oficialmente, através de documentação. Todos os passos judiciais são acompanhados pela nossa assessoria jurídica, então a gente tem muita responsabilidade para evitar esses riscos que a gente pode correr. Então, qualquer trabalhador em sua base que tiver perseguição, né, tiver corte de ponto, ou tiver retaliação por estar no movimento, procure o sindicato de base. Caso não resolva, vá direto para a FASUBRA. O próprio sindicato de base se reporta à FASUBRA. Então, a gente está o tempo todo com a assessoria jurídica à disposição para acompanhar todos os casos que venha de retaliação durante a greve. Perfeito. E eu desde já quero agradecer a você, Ivanilda, pela presença, o Flauzino, mas eu vou pedir rapidamente para que você chame as pessoas, né, para que as que entendem, as que não entendem o que é que está acontecendo ou que queiram efetivamente participar desse cronograma que está vindo aí, faz o convite para quem está em casa. No primeiro momento, eu vou convidar os trabalhadores da UFRN para participar da próxima Assembleia, que vai acontecer na terça-feira. Então, a gente instala o comando de greve dia 31, dia 1º, a gente vai para uma nova Assembleia e convidar a população como um todo para também se interessar em ver o outro lado da notícia que é dada com relação à PEC 241. Sim. O governo usa muito bem, ele tem todo o poder da mídia, colocando a versão dele, mas a gente precisa que a população também busque a contra-informação ou a informação real do que se trata a PEC 241. E a você que está em casa, se quiser mais informações sobre o diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Então deixe sua dúvida, sua contribuição, fique à vontade. A você um ótimo sábado e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.